E o que nós temos aqui? Para falar de recuperação tributária, eu tenho que saber primeiro o seguinte: para ter a recuperação tributária, eu preciso entender que tem tributo. Mais precisamente, imposto, contribuição. E imposto no Brasil, ele não é uma opção. O imposto no Brasil ele é uma obrigação. Porque a partir do momento que eu pago um imposto e pago incorretamente, surge a possibilidade da recuperação, diretamente ao ponto. A partir do momento que eu recolhi um tributo e eu paguei ele errado, e no Brasil isso é muito comum, porque nós temos uma das cargas tributárias mais, eu vou dizer uma palavra aqui que ela é um pouco forte, mais agressiva, porque ela não apenas é alta, ela é ineficiente, ela é complexa e ela é sofisticada. Então isso acaba gerando dúvida para as empresas, elas acabam pagando mais que deveriam. Então, pagar tributo no Brasil não é uma opção, é uma determinação. E se eu não pagar, isso inclusive incorre num crime. Tendo em vista que pagar tributo no Brasil não é uma opção, ela é uma obrigação, nós temos o seguinte: muitos negócios no Brasil, olha só, muitos negócios no Brasil, o tributo, o imposto, ele é maior que o lucro das empresas. Nós temos negócios que a margem de lucro, ela é 5%, ela é 10%. Dificilmente nós vemos negócios que a margem de lucro é superior a isso. Se eu pegar segmentos varejistas, por exemplo, supermercado. Supermercado, como que ele ganha dinheiro? Margem baixa e venda alta, volume alto. Vários negócios, a margem de lucro não chega a 10%. Outros, tecnologia, segmento químico, possuem uma margem de lucro mais confortável. E olha aqui, pessoal, olha o tamanho da importância que nós temos. Nós vamos ajudar as empresas e os empresários e todas as pessoas envolvidas, porque uma empresa não é simplesmente esse negócio frio. Uma empresa, dinheiro e assim sucessivamente. Cara, tem vidas, pessoas dependem, famílias dependem. A empresa ela possui uma função social muito grande, porque várias pessoas precisam e são sustentadas por uma empresa. Então nós temos que trabalhar para as empresas irem bem. E nós sabemos que um grande desafio das empresas é fazer a gestão tributária. Então você vai lá no supermercado que tem uma carga tributária em mais de 20% e o cara está tendo 5% de lucro. E outros segmentos são assim. Então quando você fala da área tributária, todos os empresários, eles abrem os olhos e falam, uau, sabe? Porque ele tem um problema grave e poucas pessoas para resolver. Então no Brasil nós temos o quê? Uma alta carga tributária, complexa, sofisticada, que ela, inclusive, é muitas vezes maior que o lucro, e essa pesquisa aqui ela é muito modesta, que a alíquota efetiva das empresas, na média, né, um estudo internacional fala que é 20%. No Brasil é muito mais que isso. Vários segmentos. Vários segmentos, a carga tributária é muito maior que 20%. Então esse é o cenário, pessoal, que nós temos. Nós temos um problema que envolve mais de 22 milhões de empresas. A maioria dessas empresas são optantes pelo Simples Nacional e isso é muito bom, porque são pequenas e microempresas. E essas empresas, nós vamos sair hoje da nossa aula entendendo que é possível fechar no âmbito do nosso relacionamento um contrato, que é possível você fechar um contrato no âmbito da sua vizinhança, que é possível você fechar um contrato até no âmbito da sua família, que tem uma carga tributária grande, e nós temos outros motivos esse ano que vão impulsionar a recuperação tributária, porque a economia está desacelerando, taxa de juros subindo, as empresas precisam de um fôlego. E a recuperação tributária vai ser uma das ferramentas mais buscadas. Então nós temos esse cenário gigantesco, pouquíssimos profissionais, um problema gigante para ser resolvido, que as empresas têm uma carga tributária muito grande e isso acaba resultando no quê? Recuperação tributária. Porque no Brasil, esse estudo revela que mais de 95% das empresas pagam mais impostos do que deveriam. Eu entendo que essa pesquisa está errada. No Brasil não é 95% das empresas que pagam mais tributos. Eu vejo que no Brasil seria 99%. Desde 2010 eu atuo na área de recuperação tributária. Eu entendo que é 98%, 99%, porque a carga tributária, além de ser alta, ela é muito complexa, a nossa legislação. E isso acaba gerando um pagamento a maior, porque na dúvida
Estou falando com essa câmera? Porque na dúvida, o que acontece? Paga mais que deveria. Eu não quero problema. Paga mais. E a partir de agora, não. A partir de agora, nós vamos resolver esse grande problema que as empresas acabam pagando mais tributos que deveriam. Afinal, você, a partir de agora, tem uma função aqui, uma missão de ajudar essas empresas com uma ferramenta de justiça. Veja bem, é uma ferramenta de justiça. Nada mais, nada menos e nada mais. Porque a nossa legislação, ela permite, ou seja, as empresas que recolhem mais tributos que deveriam, levantamento do Instituto Brasileiro mostra que mais de 95% das empresas pagam mais tributos que deveriam. Mas o que acontece? A própria legislação, o Código Tributário Nacional, prevê quando acontece um pagamento a maior, que na maioria das empresas acontece. Nós temos aproximadamente 22 milhões de empresas no Brasil. Dessa parcela, vamos pensar aí que uns 18 milhões são empresas do Simples Nacional. Tem uma fração de MEI? Tem. Afinal, o MEI, ele tomou, né, vamos pensar que o MEI é o início do empreendedorismo do Brasil. Há 20 anos atrás, qual que era o maior sonho de um brasileiro? Comprar uma casa. Depois, comprar um carro. Depois, comprar não sei o quê. Sabe qual que é o segundo, até para a equipe aqui, o segundo sonho de um brasileiro hoje, só perdendo para casa própria? Coloca aqui no chat. Empreender. E o MEI é essa porta de entrada. Então, o Brasil transpira empreendedorismo. E aumentou muito a quantidade de empresas. Só que nós temos um mercado gigantesco aqui para atender e 95%, e eu digo que essa pesquisa está errada, é mais que 95%, pagam mais impostos que deveriam. Então, nós temos aqui um mercado gigantesco e nós não temos profissionais suficientes para atender essa quantidade de empresas. Coloquem aqui, pessoal, no chat, eu quero ouvir vocês, porque essa é a minha percepção que eu rodo o país inteiro. Quantas pessoas daqui conhecem, na sua cidade, um escritório que é especializado em recuperação tributária administrativa? Veja bem, eu não estou falando daquele escritório que ajuiza as ações, aquele cara que vai lá, consegue fazer uma análise da empresa, identificar todas as oportunidades, tudo que ele pagou a mais indevidamente, fazer o processo de retificação, fazer o processo de pedido, acompanhar os pagamentos.